Quem nunca se deparou com esse erro? Colocando uma medida em uma expressão lógica no calculate. É sobre esse assunto que iremos falar hoje. Fique conosco até o final. Eu sou Marcelo Martins e este é o seu canal Marcelo Martins BI. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha, deixe o seu like. A função filter tem dois parâmetros. O primeiro é uma tabela ou uma expressão que retorne uma tabela. O segundo é uma expressão booleana que avalia cada linha da tabela. Vamos agora aos exemplos práticos. Eu vou começar criando a medida receita total. E agora eu vou criar um filtro sem utilizar a função filter. Vou somar todas as receitas para a categoria Bike e a região Austrália. Vamos testar agora. Crio um cartão e coloco a receita total. Dou uma simples formatada. Copio, colo. E agora coloco a receita filtrada. Categoria Bike e região Austrália. Bateu tranquilo, consegui fazer o filtro sem necessitar utilizar a função filter. Vamos fazer uma outra medida. Essa medida eu vou calcular a média, receita média. Isso é igual a média receita. Copio e colo o cartão e atribuo a receita média. Vamos limpar os filtros para não atrapalhar o raciocínio. Vamos criar uma outra medida. Nessa medida eu quero fazer o seguinte. Eu quero contar todas as vendas que forem maior do que a média da receita. Aqui eu já calculei a receita média. Receita maior. E eu vou digitar a receita média. 4.413.789.93. 4.413.789. Está errado. Vamos colocar o resultado no cartãozinho. Vamos ver se ele fez o cálculo correto. Até aqui eu consegui fazer o cálculo sem problema.
mas eu coloquei aqui o valor fixo da média. No momento em que eu coloco a função que calcula a receita média, ou seja, a medida, ele já vai dar erro. Por que deu erro? Você sabe? Porque eu coloquei uma medida no parâmetro lógico do calculate. Se eu fizesse aqui o cálculo da média, observe, ele não daria erro. Nem de um lado, nem de outro. Se eu colocar também aqui a medida receita total, ele vai dar erro de novo. É aqui, em expressões como essa, que eu preciso utilizar a função filter. É sempre dito que não use a função filter quando não é necessário, porque quase todas as coisas eu consigo fazer na Calculate sem utilizar a filter. Mas nesse caso eu vou precisar. Onde utilizar? Quando eu for fazer uma expressão lógica utilizando uma medida. Como? Vamos ver agora. A função filter tem dois parâmetros, uma tabela, e nesse caso eu vou colocar a tabela vendas int. O outro parâmetro é a expressão lógica. E vamos utilizar aqui a expressão lógica. Receita maior do que a média. Vamos colocar aqui também a medida. Uma observação. Se eu fizesse o cálculo da medida média sem a calculate, ou seja, sem a função all, desligando os filtros, vamos ver aqui. Eu posso fazer assim com a calculate. E posso fazer simplesmente sim, só usando a função average. Mas olha que deu zero aqui, deu branco. Por quê? Ele não consegue calcular a média. Ele chega no primeiro registro, multiplica a média por 1 e divide por ele mesmo. Depois compara a receita pela média e nunca vai ser maior do que a média, porque a média vai ser igual à receita. Para isso eu tenho que desligar os filtros. E é aqui onde entra um outro bizu muito importante. Eu entro aqui com a Calculate, faço o cálculo médio, desculpe aqui, e em seguida eu desabilito os filtros da tabela. Pronto. Agora sim vai funcionar corretamente, porque ele desliga os filtros, faz o cálculo do valor médio e vou comparando com a receita de cada linha. Então já vimos como e quando utilizar a função filter. Que bom que você chegou até o final. Não esqueça de visitar o nosso site marcelomartinsbi.com.br. Eu vou deixar também o Pix, pix@marcelomartinsbi.com.br. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Compartilhe também esse vídeo com pessoas que você acha que precisa. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau!